Olá, tudo bem? Vamos então a mais uma videoaula de citologia. Na aula de hoje vamos falar sobre o retículo endoplasmático. Na aula passada falamos sobre o sistema endomembranas e começamos a falar um pouco sobre o retículo. Agora nós vamos detalhar mais algumas informações do retículo endoplasmático. Ele que é uma organela citoplasmática presente em células eucariontes. É um complexo sistema de membranas formado por túbulos e cisternas interligadas. O retículo endoplasmático pode ser rugoso ou liso, sendo essa classificação relacionada com a presença ou ausência de ribossomos aderidos à membrana da organela. Vale salientar, no entanto, que ambas as regiões estão conectadas, sendo suas membranas contínuas. Dentre as funções exercidas por essa organela, podemos citar a síntese e o transporte de macromoléculas ou de macromoléculas. O retículo endoplasmático, ele é um sistema de membrana que percorre o citoplasma das células eucariontes e está em continuidade com o envoltório nuclear. Essa organela membranosa é constituída por túbulos e cisternas, como eu falei, sacos aí achatados, interligados. A membrana do retículo endoplasmático, em alguns locais, apresenta aí uma série de ribossomos aderidos e em outros essas estruturas estão ausentes. Devido a essa característica, é possível aí distinguir duas regiões, o retículo endoplasmático rugoso e o liso. Nessa figura aí, a gente pode identificar aí as regiões apresentadas pelo retículo endoplasmático. Nós temos aí do lado esquerdo, da cor alaranjada, o retículo endoplasmático liso. Do lado direito aí dele, temos o retículo endoplasmático rugoso. Do lado esquerdo acima, temos os ribossomos. Ali no centro, essa parte mais escura, nós temos o núcleo e essa região que envolve o núcleo, que a gente chama de envoltório nuclear. Vamos falar agora de cada um dos tipos de retículos, começando com o retículo endoplasmático rugoso, granular ou granuloso. Caracteriza-se por apresentar ribossomos na forma de poliribossomos aderidos à superfície externa da sua membrana. Normalmente, apresenta-se como uma série de sacos achatados, também chamados de cisternas. A membrana do retículo endoplasmático rugoso é contínua com a membrana externa do envoltório nuclear. Os ribossomos presentes na membrana do retículo endoplasmático rugoso sintetizam proteínas que são lançadas no interior da organela, a qual tem o papel de garantir que elas fiquem separadas das proteínas produzidas no citoplasma e sejam posteriormente enviadas para outras partes das células, ou ainda para fora delas. Grande parte dessas proteínas é transportada para o complexo golgiense, no qual sofrem algumas modificações e são empacotadas em vesículas que são levadas para locais específicos. Células especializadas na secreção de proteínas, como as células do pâncreas e plasmócitos, apresentam um retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido. Além da segregação de proteínas, o retículo endoplasmático rugoso participa de processos como produção de fosfolipídios, síntese de proteínas de membrana, glicosilação, a adição de açúcares às proteínas, inicial das glicoproteínas e montagens de moléculas proteicas formadas por várias cadeias polipeptídicas. Agora vamos falar do retículo endoplasmático liso ou agranular. Apresenta membrana sem ribossomos aderidos e geralmente membrana disposta em um formato tubular. O retículo endoplasmático liso está em continuidade com o retículo endoplasmático rugoso, como vimos aí na figura anterior. O retículo endoplasmático liso está relacionado com diferentes processos a depender da célula na qual se encontra. Em células produtoras de hormônios, esteroides, como as células das glândulas suprarrenais,
O retículo endoplasmático liso apresenta papel essencial na síntese desses hormônios. Além de esteroides, o retículo endoplasmático liso relaciona-se com a síntese de outros tipos de lipídios, como os fosfolipídios, utilizados em todas as membranas celulares. O retículo endoplasmático liso é bem desenvolvido também em células do fígado, uma vez que apresentam aí importante papel na inativação, desintoxicação de substâncias nocivas e tóxicas ao organismo. Algumas substâncias, como o álcool, promovem a proliferação do retículo endoplasmático liso nesse órgão, garantindo desse modo maior desintoxicação. Isso explica, por exemplo, por que com o tempo as pessoas que fazem uso dessa substância necessitam de doses cada vez mais altas para conseguir determinado efeito. O retículo endoplasmático liso participa também do metabolismo de carboidratos, sendo fundamental na formação de glicose por meio da hidrólise do glicogênio. Além disso, outra função atribuída a essa organela é a capacidade de armazenar íons de cálcio, sendo esse papel importante no processo de regulação da contração muscular. Vale destacar que nos músculos, o retículo endoplasmático recebe aí a denominação de retículo sarcoplasmático. Vamos agora às funções e comparações em relação aos tipos de retículos endoplasmáticos. Primeiro, o retículo endoplasmático rugoso. Nós temos aí a síntese de proteínas. No retículo endoplasmático liso temos síntese de lipídios. No rugoso temos glicosilação de proteínas. No liso temos metabolismo de carboidratos. No rugoso temos montagem de moléculas proteicas. No liso, armazenamento de íons de cálcio. No rugoso temos a síntese de fosfolipídios. Já no retículo endoplasmático liso, nós temos a inativação de substâncias tóxicas. E essa foi mais uma videoaula de citologia. Hoje falamos aí do retículo endoplasmático. Voltaremos em uma próxima aula, continuando aí falando do sistema endomembranar. Um abraço e até a nossa próxima videoaula. Até lá!